Tá? A partir dessa fala, eu passo para 10 minutos ao doutor Jean Freire para fazer sua fala. Obrigado. Muito obrigado, Rossandro. Primeiramente, eu queria dizer uma boa noite a todos vocês, ao meu amigo Ademar, prefeito da cidade de Tinga, onde minha mãe nasceu, ao meu amigo, colega médico Armando, prefeito da cidade de Araçuaí, onde a minha avó nasceu, a professora Flávia, que fez essa belíssima apresentação, e assim que terminar essa pandemia, professora, eu quero estar aí, professora da Unicamp, professora no estado de São Paulo, onde eu tive que ir estudar, né? A professora Maria Salum, professora da UFMG, professora em Belo Horizonte, também onde eu tive que ir estudar. Ao professor Rossandro, né, posso dizer, nosso conterrâneo, que mora no Rio de Janeiro hoje, também onde eu tive que ir estudar. Né? Então, a minha relação com todos os apresentadores, né? E agora, cumprimento também todos os que estão nos assistindo. Prazer imenso, eu peço a vocês, multipliquem, multipliquem, multipliquem. E eu queria começar pelo gancho que o Rossandro colocou aí. Eu acho que um papel fundamental para todos nós, Rossandro, e aqui, falando com os prefeitos aqui, as outras autoridades que estão nos assistindo, e as pessoas que estão nos assistindo, é que todos os entes políticos possam entrar nessa luta, pegando as coisas que nos unem e não as coisas que nos separam. Eu falo isso porque toda luta no Vale de Jequitinhonha é de uma maneira histórica. Muitas empresas, foi assim na década de 70 com o eucalipto, foi assim com a grande redenção que diziam que ia chegar a Irapé, né? Nós que já tivemos estrada de férrea, que saía de Araçuaí, onde tem a grande jazida de lítio, né? E hoje poderia estar sendo transportado dali para a estrada de ferro. E as empresas, muitas empresas que chegam, elas já colocam, tentam causar a desunião do povo, porque é importante causar desunião para o povo, né? E muitos políticos ajudam nessa causa dessa desunião, porque assim o povo não se une para lutar pela emancipação dessa região. O lítio, eu tenho dito, é uma questão de soberania do Vale do Jequitinhonha. É soberania mineira e soberania brasileira. Né? Olha, gente, quando nós pensamos, falamos aqui na bateria, mas quando nós pensamos várias outras situações também que está envolto o lítio, né? Então, é muito importante, eu falo isso também para as pessoas que estão assistindo e todas as outras pessoas, nós temos que pensar qual é o papel de cada um, o que eu posso fazer, o que o outro pode fazer, porque às vezes as pessoas cobram situação que não é papel daquele que ele está cobrando, é papel de outro. Né? Então, eu acho que o que nós poderíamos fazer de início é um grande pacto. No momento que esse país vem desqualificando e não escutando a ciência, nós poderíamos aqui fazer um grande pacto, né, de todas as pessoas interessadas para o desenvolvimento, com envolvimento, porque a palavra desenvolvimento ela já traz um prefixo de negação. Então, desenvolvimento com envolvimento é fazermos um pacto. Vamos ouvir a ciência. Vamos ouvir os estudiosos. Eu estou muito tranquilo com isso, porque se nós pudermos fazer esse pacto de todos os que querem o bem dessa região, todos os entes políticos, as autoridades, as pessoas que nos assistem, os grupos de WhatsApp que se seguem, nós pudermos tirar de lado, um esquecer o partido que o outro é, e ouvir a ciência. Se a ciência dizer para nós, a ciência independente dizer para nós, o rumo do Vale do Lítio é esse, vamos lutar junto por ele. O rumo é aquele, vamos lutar junto por aquele. Né? A professora Flávia coloca uma situação muito interessante aqui, uma aula fantástica e que fala muito, que nos traz o aprendizado. Eu, quando me tornei deputado, estou aqui no nosso segundo mandato, mas antes de tornar deputado, eu quis conhecer a região de onde eu sou, onde eu nasci e onde eu vivo. Né? Então, eu quis conhecer vários tipos de mineração do Vale de Jequitinhonha.
fiz uma opção clara de continuar morando aqui, porque assim não tenho o que falar. Assim eu falo, olha, se as pessoas passam por isso, eu também tenho que passar por isso. Eu também tenho que sofrer essas dores e esses amores de ser daqui e de morar aqui, né? Então, isso é muito importante, que nós possamos fazer esse pacto, que assim nós vamos conseguir. É só assim, porque outros vão sempre chegar aqui e vão se encostar em um, se encostar em outro, para que as autoridades, para que uns puxam para um lado, uns puxam para o outro, e assim a gente não tem esse desenvolvimento. Então, é só assim que vai chegar esse desenvolvimento. Nós estamos cansados. Sabe, professora Maria, professora Flávia, historicamente, o Vale de Jequitinhonha, as pessoas chegam e falam, vamos fazer um estudo do Vale de Jequitinhonha. Vamos estudar o Vale de Jequitinhonha. Eu falo, nós estamos cansados de ser estudados, nós queremos estudar. E nós tivemos evolução aqui. É momento até que uns eu vejo uns, às vezes, negar. Ah, aqui não foi. Nós tivemos evolução. Nós tivemos criação de Instituto Federal em Almenara, Araçuaí, Diamantina, no outro vale, nosso irmão, em Teoflotone, a cravar a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e o conhecimento tem que estar dentro dela em relação ao lítio, e nesse quesito eu já quero pedir a ajuda da professora Flávia, da professora Maria, que intercâmbio nós podemos fazer com a Unicamp, com a Universidade Federal de Minas Gerais, e junto com a nossa Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. É unidos que nós vamos conseguir chegar. E na questão do lítio também, eu fui procurando aprender um pouco, né? Como a Demazin coloca muito bem, essa questão do conhecimento, ela é muito fundamental. Eu fui aprendendo, deixa eu pesquisar, deixa eu ver. Mais importante, inclusive, Demar, do que aquela reunião que fizeram lá, né? Que o que saiu da reunião foi criar um plano de desenvolvimento, é a gente ir procurar ver. Eu fui na CBL, muito bem recebido, fui na outra planta da CBL, em Divisa Alegre, conhecer tudo. E nós podemos ver várias situações. Olha, tem aqui o hidróxido de lítio, que eu mostro aqui para vocês. Nós temos aqui o espodumênio, né? Que sai de Araçuaí e vai lá para Divisa Alegre. Nós temos o carbonato de lítio. Tudo isso da cadeia produtiva. Nós temos sulfato de sódio. Nós temos, anteriormente a tudo isso, o minério calcinado. Nós temos o Cilial 10, algo que é um nome fictício, que é algo novo que eles estão desenvolvendo. Nós temos o carbonato de lítio grau bateria, ou seja, nós temos condição do nosso lítio estar sendo empregado naquela bateria, mas nós temos que discutir isso com muita responsabilidade. Não é hora de nós pensarmos, nós temos que pensar assim, o que cada governo tem que fazer. Eu tenho dito que cada governo que entra, cada governo que sai, ele tem que sair melhor do que entrou. Ele tem que pegar algo. Então, o governo de Minas, gente, independente de questões partidárias, acertou em comprar uma parte da CBL. É questão de soberania. Eu acredito que acertou. Naquela época, lá atrás, já falava que ia fazer a fábrica de bateria na região metropolitana. Se pegar os anais da Assembleia Legislativa, nós brigamos por isso. Pois dessa vez foi até para mais longe. Então, independente de questões políticas, nós queremos chamar a atenção do governo. Nós temos aqui feito, professoras, plano de desenvolvimento, o último feito pela Codemig e feito pela Fundação João Pinheiro. A Codemig fez questões de gemas de todo o estado e a Fundação João Pinheiro fez um plano maravilhoso de desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha. Então, já existe muitos estudos, é colocar em prática o que existe desses estudos. Então, eu chamo muito e muita atenção para isso. Olha, meus amigos que estão nos assistindo, quando a gente pensa que sabão usado nesse país, várias marcas usadas nesse país, tem um pouquinho do lítio. Quando a gente pensa que detergentes, vários tipos, usados nesse país, tem um pouquinho do lítio do Vale do Jequitinhonha, todos, é a única produção do Vale do Jequitinhonha. Quando a gente pensa que as graxas, os derivados, as graxas que vocês imaginarem de marca de graxas, tem um pouquinho do lítio, porque a empresa MG não produz igual aqui produz, a Sigma não está produzindo ainda, né? Tem um pouquinho desse lítio da CBL, que está cravado aqui. Aliás, eu gosto do nome, Companhia Brasileira de Lítio. Olha que soberania, né? Então, quando a gente pensa que eu sou médico, hoje eu sou médico, e a gente pensa que medicamentos
toda a linha de medicamentos produzido neste país que tem o lítio é de onde? Do Vale do Jequitinhonha. Então, tanta coisa que tem um pouquinho da nossa riqueza. E aí eu pergunto, que riqueza ficou para nós? Mas, para isso, nós não podemos ter aquele sentimento de, me permitam aqui, com todo o respeito, nós não podemos ter o sentimento de vira-lata. Nós não podemos pensar assim, que nunca nós podemos. Nós não podemos aceitar que cheguem aqui outros de fora dizendo que nós não podemos. O que cada um pode fazer? Porque, às vezes, as pessoas cobram e cobram e cobram. E, nesse momento, eu quero muito agradecer, Rossandro, porque esse espaço que nós estamos debatendo, e vamos fazer várias outras semanas, se Deus quiser, é um espaço para debater o conhecimento. E para todo mundo se emancipicar nisso também, cada um poder dizer um pouco, e cada um ter esse interesse de aprender mais, né? E quando eu fiz aquele vídeo, que a gente esperava que não desse a repercussão que deu, foi indignação. Foi indignação porque não dá para um deputado que mora aqui, que vive aqui, que está aqui toda semana, aceitar e ver os caminhões saírem. Os caminhões saírem e nada ficar aqui. Então, nós temos que querer bem mais. Nós temos que pensar na questão dos impostos que podem vir bem mais para cá. Nós falamos, e a professora falou do lítio. Agora, e o rejeito? E o rejeito que fica aqui também? Provavelmente a professora Maria vai debater sobre isso também, e essa junção de ideias que é o bonito, né? E aí, eu fiz questão de ir lá, no monte de rejeito. Ali nós temos Fedspato, nós temos Quartz, nós temos a Mica, nós temos vários, 5 tipos nós temos ali. E o que podemos fazer com esse rejeito, gente? Olha que coisa maravilhosa que o rejeito pode nos dar. O rejeito, apesar do nome chamar rejeito, ele pode ser uma grande riqueza. É rejeito seco, por sinal. Olha, nós podemos ter fábricas de vidros, nós podemos ter porcelanatos, porcelana. O gasoduto está onde? O gasoduto está em Valadares, o gasoduto está em Montes Claros, é outra pauta. Então, acho que já está estourando meu tempo, né, Rossandro? Uhum. Nós colocamos na Assembleia Legislativa, só para dizer para vocês as ações. Tem um projeto de lei de minha autoria tramitando na Assembleia Legislativa, criando o polo minerário do lítio no Vale do Jequitinhonha. Está aberto a receber contribuições de todos que quiserem contribuir. Nós estamos criando 3 frentes. A frente parlamentar, em defesa do mineral... Tem uma pergunta, e o senhor pode inserir isso na resposta. Eu posso voltar depois e falar isso? Vai, tem pergunta, o senhor insere isso, por gentileza. Isso. E aproveitar e convidar todos vocês para uma audiência pública que nós solicitamos na Assembleia Legislativa a semana próxima. E acho que as professoras, se não receberam o convite, vão receber. Obrigado. Obrigado pela fala, doutor Jean. Tá? O senhor toca numa questão interessante, né? Que é a questão do conhecimento, mais uma vez. Né? O que se pode ser feito apenas nesse sentido.